como eu expliquei, a maldição ela não quebra automaticamente. Então, a maldição ela entrou através de um pecado. E ela é quebrada quando eu peço perdão por esse pecado. Ou seja, qual que é a legalidade que nós damos para o diabo atuar na nossa vida? Qual foi a legalidade que Adão deu para o inimigo entrar? A legalidade que ele deu foi o pecado. Enquanto ele não pecou, Satanás não pôde entrar na vida, não pôde entrar na terra, não pôde entrar na vida dele, não pôde fazer nada. Nós não sabemos quanto tempo, né, o diabo tentou Adão ali no jardim do Éden, Adão e a Eva, né? Mas a partir do momento em que os dois pecaram, os dois então deram legalidade. O que é legalidade? É um direito legal para o diabo vir e atuar e tomar a autoridade que eles tinham sobre a terra. Então eles passaram aquela autoridade, né, através do pecado para o diabo. Então o que é maldição? A maldição é quando eu cometo um pecado. E esse pecado, então, através desse pecado, eu abro porta, eu dou um direito legal para Satanás atuar na minha vida. Amém? Por exemplo, eu roubo lá na minha firma. Para o diabo, irmão, não importa o tamanho da porta. Não importa se é uma porta grande, se é uma porta pequena. O importante é ele precisa só de uma porta para ele entrar. Ele precisa de uma situação para ele entrar. Por exemplo, eu roubo lá na minha firma. Que eu trabalho numa firma, eu vou lá e roubo lá, ainda que seja um material, ainda que seja uma caneta, ainda que seja o que for, eu roubei. Então, é como se o diabo virasse para Deus e falasse, eu posso roubar ela, porque ela roubou, porque eu abri uma porta na área do roubo. Por isso que Deus fala, né, que o povo roubava ele através do dízimo da oferta, porque Deus havia dado uma lei que o povo tinha que dizimar e ofertar, e o povo não fazia isso. Então, quando eles não obedeciam ao Senhor, o que eu disse? Que a maldição entra através da desobediência. Então, eles não obedeciam, então eles eram roubados. Então, vinha o devorador e roubava aquilo que era deles. Então, da mesma maneira, Satanás ele atua até hoje, através do pecado. Então, quando nós pecamos, nós damos esse direito legal para o diabo entrar. E ele vai entrar em qual área? Na área que eu pecar. Se eu roubei, vai entrar um espírito de roubo. Um exemplo que nós podemos ver na Bíblia é Jacó. Jacó, ele enganou o pai dele, não é isso? O pai dele abençoou ele com a bênção da primogenitura, achando que era Esaú, que ele estava abençoando Esaú. E tá lá em Gênesis 27, a partir do versículo 6. Do 6 até o 29, você vai ver ali Jacó, né, enganando o pai com a ajuda da mãe Rebeca. E depois que isso acontece, Jacó ele tem que fugir, porque Esaú quer matar Jacó e Jacó foge. Então lá vai morar com seu tio, lá em Padã Arã, seu tio Labão, e o tio dele engana ele também, por 20 anos. 7 anos ele enganou, né, para ele casar, ele queria casar com Raquel, e aí ele engana e ele casa com Lia. Depois, da mesma forma, ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar, então, agora com a Raquel, que era o combinado desde o início ele casar com a Raquel. Então, assim como ele enganou, ele foi enganado. Depois ele foi enganado através dos salários. Já ele sempre mudava o salário dele. Ele falava assim, o seu salário vai ser as ovelhas pretas. Aí as ovelhas nasciam pretas, não, então o seu salário vai ser as brancas. E assim, ele viveu ali por 20 anos sendo enganado. Está lá em Gênesis 31, versículo 38, ele fala que lá ele esteve 20 anos lá com Labão. E esses 20 anos ele foi enganado. Então, nós vemos o quê? A porta que ele abriu, a maldição que ele trouxe sobre a vida dele foi o que ele fez, através do pecado que ele cometeu enganando seu pai. Então, maldição funciona dessa maneira. Então, como que eu quebro a maldição se ela não quebra automaticamente? Em Levítico, capítulo 26, o versículo 39, fala assim, e aqueles que entre vós ficarem, se consumirão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Aí, então ele está dizendo que eles seriam destruídos na terra do inimigo por causa do pecado deles e por causa do pecado dos seus pais. E aí Deus vai dar uma receita no versículo 40. Ele fala, então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo, eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar
e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Hoje, a nossa aliança é no sangue de Jesus. Então, quando nós pedimos o perdão pelo nosso pecado, nós estamos tirando o direito legal de Satanás atuar naquela área. Por exemplo, se você é uma pessoa que veio da Umbanda, fez pactos com demônios, então você aceitou Jesus. Você fez esses pactos com a sua boca, não é verdade? Você fez esses pactos, ou você foi consagrado quando criança através da sua mãe. Então é necessário pedir perdão por esses pactos. Por quê? Porque a partir do momento que você vai pedir perdão por esses pactos, você vai quebrar essas alianças com esses demônios, para você então fazer uma aliança com o Senhor. Muitas pessoas vêm, né, dessa história de espiritismo e não quebra o pacto. E o que acontece? Ninguém casa com duas pessoas. Se você casar com duas pessoas, você está cometendo um crime aqui, não é verdade? Ninguém pode casar com duas pessoas. Então, você primeiro tem que divorciar de um para depois casar com o outro. Então, é a mesma coisa. As pessoas, eles vão para a igreja, aceitam Jesus, mas não quebram os pactos que tinha com os demônios. Aí a pessoa vai para a igreja e começa a ficar endemoniada. E fica endemoniada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E as pessoas vão expulsando ele. No nome de Jesus, ele tem que sair. Ele sai na hora, mas a porta continuou aberta. Porque a porta é o pacto que ele fez. A porta foi a aliança que ele fez com esses demônios. Então, essa aliança, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada. E aí, os demônios, então, você pode expulsá-los para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Porque que acontece? Muitas pessoas vão na igreja e fica endemoniado uma vez, aí volta no outro culto fica endemoniado de novo, porque a porta ficou aberta, aí o diabo vai ficar indo e voltando. Vocês estão entendendo? Então, como que eu quebro? Eu peço perdão por esse pecado. E eu posso pedir perdão pelos meus antepassados? Sim. Aqui está mostrando que eles pediram perdão por eles e pelos seus antepassados. Agora nós vamos ver um texto também que está lá em Neemias. Irmãos, Neemias é um livro que depois do exílio, pós-exílico, é o povo que volta da Babilônia. Né? Neemias vai lá, reconstrói os muros, né? Zorobabel reconstrói o templo, e aí eles voltam lá da Babilônia, eles voltam lá do cativeiro. E no outro vídeo eu falei com vocês através de Ezequiel 18, que lá em Ezequiel 18 tem uma profecia que fala assim, uma parábola. Fala assim, nunca mais direi essa parábola em Israel. Os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos embotados. Vivo eu. Tanto a alma do pai quanto a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus só está dizendo, a responsabilidade é pessoal pelo pecado. Por que eu falei para vocês? Que quando uma pessoa comete um pecado, o que acontece? Ele abre uma porta para o espírito atuar. Ele abriu a porta. Aquele espírito vai tentar a sua descendência. Ser tentado não é pecado. Se a pessoa cair na tentação, ele abriu a porta e o espírito vai entrar na vida dele. Mas não por causa do pai, é por causa dele. O pai só abriu a porta para o espírito atuar. Então, é um espírito familiar, é uma maldição hereditária. Então, voltando a Ezequiel 18, Ezequiel estava lá na Babilônia. Essa passagem que eu vou ler agora é o povo que volta da Babilônia anos após aquela profecia. Tá bom? E aí, o povo, nós vamos pegar Neemias 9, fala assim, olha, acabado, pois, então, essas coisas, chegaram a mim... Ai, desculpa, abri essa, só um minutinho, deixa eu só voltar aqui em Neemias. Deixa eu só ir para Neemias. Esdras, né, e Neemias, os dois são contemporâneos, né, os dois vieram, né, da Babilônia. Aí, Neemias, versículo capítulo 9, verso do 1 ao 3, fala assim, no dia 24 deste mês, ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com saco e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pela iniquidade de seus pais. Então, eles, olha para você ver, Ezequiel 18 falou que não, o povo pega para falar que não tem maldição. Só que esse texto aqui é muito depois de Ezequiel 18, tá? Esse aqui é o povo que voltou da Babilônia. Ezequiel falou na Babilônia. E esse povo é o povo que volta da Babilônia. Então, o que eles fizeram? Eles puseram-se em pé
E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, fizeram confissão pelos seus pecados e pela iniquidade de seus pais. Então, eles pediram perdão por eles e pelos seus pais. Então, como que eu quebro a maldição? Quando eu peço perdão pelo pecado que eu cometi ou os meus antepassados cometeram. E aí você vai falar assim, irmã, mas você deu o exemplo de Davi. Davi também pediu perdão e os filhos continuaram e os demônios continuaram atuando na descendência dele. Sim. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento eles não tinham autoridade sobre os demônios. No Velho Testamento, a gente sabe que Davi pediu perdão. Davi pede perdão, Davi se humilha diante de Deus. Porém, eles não tinham autoridade. Você não vê ninguém expulsando demônio no Velho Testamento. E quando Jesus aparece no Novo expulsando demônio, todo mundo fica todo alto. Fala, quem é este que até os demônios lhe obedecem? Então, hoje, como que eu quebro a maldição? Eu peço perdão pelo pecado dos meus antepassados, pelos meus, e aí eu expulso os espíritos que vieram dos antepassados e fecho a porta. Ok? Deixa eu só te dar um exemplo. O exemplo de uma oração. Deus, eu quero te pedir perdão pelo pecado dos meus antepassados, por todo envolvimento dos meus antepassados no espiritismo, por todo envolvimento dos meus antepassados na idolatria. Quero te pedir perdão nessa hora. E agora eu quero renunciar a esses pecados, todo vínculo que me ligou a Satanás e seus demônios através desse pecado. Pediu perdão? Tirou a legalidade. Pediu perdão. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu expulso todo o espírito que veio atuar através dessa porta, através do espiritismo. Eu ordeno agora que todos vocês vão sair em nome de Jesus, pela mesma porta que vocês entraram. Qual que foi a porta que eles entraram? A porta do espiritismo. Eu ordeno que vocês saiam por essa mesma porta e eu fecho essa porta e selo com o sangue de Jesus. Amém? Eu espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, vou gravar outros vídeos. Se vocês continuarem com a dúvida, mande para mim. Pode fazer o comentário aí da dúvida que eu estarei respondendo. Ok? Obrigada.